A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar. Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter
o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento, exalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor. A semente lentamente já percebe a luz do dia e na procura principia as conquistas do transpor. Deus, devo ser como um sol renascendo às manhãs, o presente e a vida brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti.
foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova, ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Nossas reflexões da reunião do dia de hoje serão feitas pela Fátima Queiroz, também trabalhadora da casa, e será sobre o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O item é o 14, Caridade para com os criminosos. Que possamos aproveitar ao máximo todas as reflexões aqui trazidas e colocá-las no nosso dia a dia, nos auxiliando na nossa evolução. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 33, Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Dá-lhe a mão para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos se esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte, multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar de algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-los com recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, nos sintonizando com essa casa que nos acolhe com tanto amor, sintonizados com a espiritualidade de luz que lá estão os trabalhadores, os médicos e enfermeiros, preparados para nos receber. Iniciamos nossa prece agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, por todas as bênçãos, por todo o amparo. E agradecidos,
Pensamos naqueles que sofrem, naqueles que estão doentes e aflitos, naqueles que desconhecem esse Pai misericordioso que só nos dá oportunidades de evolução e crescimento, que só nos dá a oportunidade de encontrarmos a verdadeira felicidade. Vamos pensar naqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nos manicômios, naqueles irmãos que se encontram presos no vício e na criminalidade. São irmãos que precisam do amparo, da proteção e das bênçãos do nosso Pai para que possam receber aquilo que precisam e merecem. Vamos ainda pedir que todos aqueles irmãos que estão doentes do corpo ou do espírito recebam o remédio salutar para os seus males, conforme a vontade do nosso Pai, que só quer o nosso bem, só quer a nossa melhoria. Que tenhamos uma reunião de paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, nos itens 14, Caridade para com os criminosos, e no item 15, Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, a imagem que eu trouxe para essa introdução foi de um homem encapuzado com uma algema, com o braço esticado com uma algema. De um lado, a algema está fechada no braço dele e na outra extremidade ela está aberta. Então, quando a gente pensa nesse item da caridade para com os criminosos, no contexto do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, é importante a gente, já de antemão, comentar sobre a distinção que deve ser feita entre a caridade e a conivência. Ser caridoso com um criminoso não significa ser conivente ou justificar um crime cometido. Para isso, existem as leis civis, e nós sabemos também que existem as leis, a lei de causa e efeito, porque não sabemos quantos delitos cometemos ao longo do tempo, das nossas diversas reencarnações. Então, quando Kardec organiza esse título aqui, porque como pode ser mais amplo, essa caridade do que alguém que faz mal, que nos faz um mal, ou que faz um mal para a sociedade. Então, esse é um desafio, da prática dessa caridade. Então, nós vamos refletir sobre algumas questões. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu trouxe aqui um desafio, umas reflexões para nós fazermos no nosso íntimo. Ninguém precisa escrever no chat o que pensa sobre essas perguntas, apenas uma reflexão íntima. E aí eu coloquei duas carinhas aqui, uma carinha bem zangada, enraivecida, e uma carinha feliz, com aquele gestinho de paz e amor. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre nós.
sobre a nossa agressividade, sobre os nossos rompantes, sobre as nossas reações diante de determinadas situações. Então, coloquei aqui o seguinte: quais os limites do que eu posso lidar? Então, eu sei exatamente como eu vou reagir diante de cada situação que se apresenta na minha vida? Como eu reagiria diante de situações de ameaça à minha integridade ou de extrema necessidade? Eu sou sempre uma pessoa ética? Eu tenho me esforçado nesse sentido? O que me detém diante de situações extremas para não agir impensadamente? Então, trouxe essas reflexões porque quando nós falamos de crime, muitas vezes nós pensamos naqueles que cometem crimes de forma repetida. E a gente não pode deixar, de lembrar que em um segundo, muitas vezes a vida de uma pessoa ela é transformada por um ato de um impulso, por um impulso irrefletido, por uma situação que o pega de surpresa e que muitas vezes até surpreende aquela pessoa pela agressividade com que ela reage diante de determinada situação. Então, esse aspecto é importante para nós pensarmos, porque no nosso íntimo, muitas vezes mora esse lado que a gente não conhece bem, que vem do nosso instinto de conservação e que diante de uma ameaça nós podemos ter uma reação completamente surpreendente e muitas vezes até gerar um mal para alguém, sem que a gente, na nossa consciência plena, gostaríamos de experimentar, de agir dessa determinada forma, assim, de uma forma agressiva ou que possa gerar algum prejuízo a alguém. E aí, retomando alguns conceitos, a gente vai lembrar que nós fomos criados simples e ignorantes, e em nossa escala evolutiva, há inicialmente a predominância da matéria para o mal, da matéria sobre o espírito. Então, uma propensão para o mal, onde predomina a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que são consequentes da nossa imperfeição ainda como espíritos. Mas toda encarnação, ela objetiva a evolução do ser. Porque as leis de Deus, elas estão inscritas em nossa consciência e esse despertar, ele vai sendo paulatino e diferenciado para cada pessoa. Então, nós temos vários níveis de condições de lidar com as situações que se apresentam. E muitas vezes a vida material, as paixões e ambições, elas abafam o desenvolvimento das virtudes e desse olhar e valorização do outro. Então, a valorização da vida do outro, da condição ética, do que pertence ao outro e não a mim, muitas vezes isso fica embaçado. Ou não se tem a real dimensão dessa necessidade ética de preservar o que não é nosso, de respeitar o que é do outro. Bem, e aí a gente também vai, lembrar que aquele que comete um crime, ele muitas vezes pode estar envolvido de outras questões, de doenças psiquiátricas, que não são tratadas. Lembrando também que ninguém reencarna para o mal.
não há um determinismo para o crime e a maldade. Então, as experiências de outras encarnações, o convívio com o crime, a dificuldade de acesso à educação e condições dignas de vida, problemas familiares, etc., problemas financeiros, podem constituir provas muito difíceis para o espírito em geral, né, e especialmente para aquele que já traz na sua bagagem espiritual uma vida já pregressa, né, em outras encarnações de convívio, né, com essas situações de criminalidade. A gente precisa também entender a questão das obsessões que podem estar presentes junto a essas pessoas que se encontram de alguma forma perturbadas, né, desorientadas, com desejos de vingança e são envolvidas muitas vezes por essas vibrações, né, por esses pensamentos voltados para o mal. E, finalmente, para a gente encerrar aqui esse trecho, a pessoa que pratica o mal, na realidade, ele precisa ser considerado, né, como alguém infeliz, né, porque perdeu esse autodirecionamento, esse autodomínio, vive uma insatisfação, né? Põe para fora, muitas vezes, o seu mundo interno, que está atormentado e atabalhoado. Então, vamos começar a leitura. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então eu trouxe aqui uma imagem de um homem sentado, parecendo acuado, e mãos grandes apontando um dedo para ele. Apontando o dedo, assim, numa atitude de julgamento. E a gente vai lembrar que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos voltados para nós, né? Então a gente devia parar um pouco e pensar assim: o que eu tenho lá escondido, aqui escondido? Será que eu tenho o direito desse julgamento? Será que eu já não também incorro em diversas situações criminosas, que muitas vezes não são, como ele diz aqui, né? Não são criminosas aos olhos da sociedade, mas que são crimes aos olhos de Deus. Então, esse trecho, ele vai falar também da questão do arrependimento, né? Porque nós devemos, como cristãos, exercitar o perdão e a misericórdia, porque todos podem vivenciar o arrependimento, a expiação e a reparação das suas faltas. Essa é uma questão importante de nós pensarmos, porque nós também já vivenciamos muitas situações que
que certamente nós não lembramos, né, porque se foram vivenciadas no passado, mas se nós pensarmos mesmo na nossa encarnação atual, quantas vezes tomamos atitudes, falamos coisas, podem não ser consideradas assim como um crime, mas a gente não se arrepende, a gente não tenta consertar aquela situação, pedir desculpas, reparar aquilo que não agimos corretamente. Então, nesse mesmo sentido, né, Deus nos proporciona essas oportunidades, através das inúmeras reencarnações, de nós repararmos, arrependidos, né, repararmos e expiarmos essas situações que se apresentam. A literatura espírita traz muitos exemplos nesse sentido. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui nesse trecho é sobre a questão do conhecer a Deus, né? Para quem conhece a Deus, para quem conhece as leis divinas, ou pelo menos se aproxima delas e está nessa busca que nós aqui estamos, né, de compreender as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, isso nos dá um sentido, um rumo, um guia, né, de procedimentos, mas nem todos têm essa oportunidade. Às vezes tem a oportunidade de conhecer, mas não valoriza, então não conhecem essas leis que muitas vezes nos servem de uma forma de contenção, né, dos nossos instintos mais agressivos, menos corretos, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui uma gravura parecendo uma cela, né, as grades, e uma mão em apoio à outra, segurando a mão de uma outra pessoa. São mãos diferentes, né, que eu quis trazer assim, simbolizando o apoio. Então vamos ler. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Então está chamando a atenção aqui da necessidade da nossa ausência de preconceitos, da necessidade de nós entendermos a caridade além dos benefícios materiais, porque muitas vezes palavras de encorajamento, palavras que levem uma pessoa que está hoje em erro a ter uma perspectiva diferente da sua vida daqui para frente, de compreender que apesar do erro ele pode reconstruir a sua realidade, a sua vida e mobilizar os recursos de toda a ordem para a recuperação dessa pessoa, se isso estiver ao nosso alcance. Mas se não estiver, que nós possamos orar por aqueles que se encontram perdidos nas ações de perversidade, de violência, e crermos na justiça divina. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados
serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Esse item 14, ele foi ditado por Isabel de França, em Havre, 1862. Então, ele volta aqui a questão da oração, né? Primeiro, ela comenta sobre a questão dessas experiências, né, que a sociedade permite que tenhamos com a aproximação dessas situações, né, de violência, de perversidade. Então, a encarnação desses espíritos ainda é necessária, primeiro para que eles possam também ter experiências positivas como modelos, né? Experiências assim, embora nós, em geral, né, estamos numa categoria de espíritos imperfeitos, mas alguns agem melhores do que o outro. Então, isso dá para o espírito, que ainda está numa condição mais primária em relação aos sentimentos, ao discernimento do bem e do mal, a oportunidade de ter como exemplo outros que vivem com ele. Mas também dá aos demais a oportunidade da paciência, da caridade, da oração, né, de levar a esse o melhor de si. Porque nem sempre nós vamos poder ter uma ação direta, mas a prece é uma forma de estarmos nos aproximando dessa dor, porque há uma dor do enclausuramento, quando é o caso, há uma dor da perda, e ela traz aqui o ensinamento de Jesus, né? Como Jesus agiria nessa situação? Considerá-lo-ia como um doente, digno de piedade, estenderia a mão. Então, é esse exemplo, né, de Jesus, né, que vai nos trazer, né, esse sentido dessa caridade, para que possamos desenvolvê-la da melhor forma possível. Então, agora nós vamos passar para o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, Lamennais, ele traz aqui uma resposta a essa pergunta. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? E aí Lamennais responde, né? Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente à morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado ou que, antes, este se ergue diante dele.
A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Então, é muito importante aqui a gente pontuar a questão do devotamento cego, né? Porque isso que ele vai falando ao longo, né? De como as pessoas reagem de forma automática, nem se pergunta se é alguém que merece ou não. Então, para aquele que já está imbuído dessa valorização do seu próximo, ele vai se lançar nessa defesa, nesse cuidado, nessa postura, né, de poder estar socorrendo, independente de quem seja esse próximo. Um bom dia a todos, até a próxima oportunidade. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a espiritualidade de luz da nossa casa, com o pensamento elevado ao Pai, a Jesus e a todos os trabalhadores, médicos, enfermeiros, irmãs Margaridas, Catuíte e Miguel, vamos agradecer por tudo que recebemos e pedir o amparo e as bênçãos para todos os irmãos doentes do corpo e do espírito. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco nas reuniões de quarta-feira, onde, através de ondas de muito amor e gratidão, junto aos ensinamentos de Jesus e os trabalhadores do SEI, casa de muita luz, amor e paz. Senhor, que a sua luz se faça tão intensa dentro de nossos corações, que possamos, durante esta pandemia, podermos rever nossas atitudes, nosso comportamento diante de tantos momentos de dor. Senhor, ajude o nosso planeta, pois ainda se encontra muito envolvido com vibrações negativas como orgulho, egoísmo, falta de caridade, envolvidos por apego demasiado ao materialismo. Confiamos na sua ajuda através do seu amor por todos nós. Gratidão infinita, Pai.
Jesus, querido irmão, gratidão eterna. Maria, nossa mãe espiritual, que a luz do Senhor se faça presente através do seu amor sem limite por nós. Que assim seja. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz.